Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o nosso guia, o guia daqueles que nasceram dele. Quando o Espírito Santo gera uma pessoa, ele guia essa pessoa, ele dirige, ele orienta, até o ponto que a pessoa, se não concordar com ele, não obedecer à direção dele, então ela sai fora. Ela perde a comunhão com ele. Mas o Espírito Santo é o guia. Sem ele é impossível a gente seguir Jesus, manter-se na fé. É impossível. Porque é Ele quem nos dá a fé corajosa, audaciosa e a direção da vontade dele para que venhamos fazer aquilo que ele quer que seja feito. Agora, nós temos falado muito sobre o reino de Deus e o reino do mundo. E eu queria, eu peço que o Espírito Santo me ajude e ele venha lhes dar o entendimento que ele me tem dado e que às vezes eu não consigo passar. Eu sei o que ele tem feito, o que ele faz, mas nem sempre é simples passar para as pessoas aquilo que ele tem feito. Então, que ele venha iluminar todos nós para que possamos entender a sua palavra. Então, quando a gente lê Romanos capítulo 8, o capítulo inteiro de Romanos, a gente vê claramente a diferença entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Entre o reino daqueles que nasceram da carne e que são carne, e daqueles que nasceram do Espírito Santo, que fazem parte do reino de Deus. Então, se você ler direitinho, com carinho, com atenção, você vai descobrir que você vai se identificar com o reino de Deus ou o reino deste mundo. E não tem outra alternativa. Ou está no reino de Deus ou está no reino do mundo. E é bacana, muito bacana, que ali o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ensina que todos gemem neste mundo. Forte isso. Isso é muito forte. Eu estou rindo, mas não é para rir, não. Quando a gente geme é porque sofre. Ele diz assim: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está lá escrito, Romanos 8, 22. Então, quem está no reino do mundo geme. Quem está no reino de Deus aqui neste mundo geme também. Todos gememos. Isso está claríssimo no texto sagrado. Agora, a diferença, e isso é fundamental, a diferença é que quando a gente vive no reino deste mundo, quer dizer, a gente nasceu da carne, a gente nasceu da vontade do homem, a gente foi gerado na carne. Quando a gente vive inserido no reino deste mundo, a gente geme
sem esperança. É isso mesmo. Sem esperança. Não tem esperança do amanhã. E por não ter esperança do amanhã, quando a pessoa morre no reino do mundo, ela não tem quem possa consolá-la, confortá-la. Por que confortar os seus entes queridos? Porque partiu, se separou definitivamente daquela pessoa tão querida. Então a pessoa sente dores de parto. Quem está no reino do mundo, mas também quem está no reino de Deus, sente ou geme. Mas a diferença é que tem certeza, tem uma esperança convicta de que não vai para o lugar de tormento eterno, mas sabe para onde vai. Sabe, tem certeza para onde vai. Quando a pessoa vive no reino de Deus, ela é como o apóstolo Paulo mesmo diz, olha, para mim, o morrer é lucro. Quer dizer, para o apóstolo Paulo, que vivia inserido no reino de Deus, mas que gemia neste mundo, ele gemeu, mas para ele, o morrer era lucro. O lucro dele era morrer em Cristo Jesus, porque ele sabia para onde ia. Essa certeza, essa convicção, não é o homem que dá para a gente. É uma coisa pessoal, íntima, individual. Só quem está no reino de Deus tem essa convicção. Então, o que apavora os que vivem no reino do mundo, que estão no reino deste mundo, os que nasceram da carne e que são carne e que querem satisfazer os desejos da carne, essas pessoas, coitadas, não têm esperança. Não tem esperança nenhuma, zero. Então se agarram às religiões, enfim, as filosofias desse mundo, tentando aplacar a dor insuportável de saber que um dia vai descer à sepultura e eles não sabem para onde vão. Existem muitas teorias, muitas religiosidades, muita religiosidade, mas eles não têm certeza para onde vão. Infelizmente, essa é a realidade, porque eles vivem no reino do mundo, o reino do pecado, o reino da morte. Mas, para aqueles que vivem inseridos no reino de Deus, existe uma diferença violenta, brutal, uma diferença enorme daqueles que não nasceram de Deus. Porque quem nasce de Deus, é da família de Deus. E aí está o reino de Deus. O reino de Deus, amiga e amigo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, é a igreja espiritual, não é a igreja institucional. A igreja institucional é a igreja A, B, C, D, etc. Inclusive a igreja universal do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, se o Espírito Santo não está em vós, se o Espírito de Deus não está, se não receber o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não é isso que ele fala?
Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Porque quem nasce no reino de Deus, na família de Deus, nasce de quem? De Deus, na pessoa do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo dá à luz essa pessoa e ela se torna uma cidadã do reino de Deus. Então, essa criatura que vive inserida no reino de Deus ainda está vivendo no corpo, nessa matéria, a matéria corruptível, a matéria barro. Só que dentro desse barro existe o ouro puro, puríssimo, que é o Espírito Santo. Então, quando essa pessoa vive neste mundo, ela geme porque ela está no barro. Ela está dentro de um barro. Eu tenho o Espírito Santo. Mas, e quando a gente tem problema? E quando tem dor? E quando sente incômodo? É no corpo, não é? A alma sente no corpo, através do corpo, as dores. E a gente quer se ver livre dessas dores. Nós gememos. Nós gememos quando vemos um filho, uma filha, um ente querido, longe dos caminhos do Altíssimo, longe, separado do reino de Deus, vivendo no reino do mundo. Nós gememos. Sentimos a dor de parto. Puxa vida, fulano ainda não se converteu. A gente fala tanto, mas não se converteu. Beltrano. E vai tentar explicar isso. Vai tentar ajudar. Eles estão tão cegos, que não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, fique claro isso. A pessoa que está inserida no reino deste mundo, ela não nasceu do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito Santo. Ela nasceu da carne. Em princípio, todos nós nascemos da carne, da vontade dos nossos pais. E às vezes sem a vontade deles. Nascemos da carne. Nascemos neste mundo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e acatamos, aceitamos, submetemos a essa palavra, queremos mesmo seguir e servir o Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e faz a obra dele. Ele nos faz nascer de novo. Aí nós nascemos no reino de Deus. Então, quando a Bíblia fala em família de Deus, está se referindo à igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, que é formada por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, você pode ser, qualquer que seja a sua denominação evangélica, não importa. Se você nasceu da água e do Espírito Santo, você é minha irmã, é meu irmão, nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque temos o mesmo Pai, o mesmo Pai, e estamos no mesmo reino, o reino de Deus. Mas, fique certo disso, se você não nasceu ainda do Espírito Santo, você está no reino deste mundo. Você pode ser religiosa, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser caridosa, você pode ser uma pessoa boníssima. Mas se você não nasceu da água e do Espírito Santo, nada disso. Você continua vivendo no reino deste mundo. Então, você geme sem esperança. Por quê? Porque só quem nasce da água e do Espírito Santo tem esperança, tem certeza. Não é a esperança que se vê, não é esperança. A esperança
que a palavra de Deus fala é aquela certeza, aquela expectativa. É como o semeador, ele semeia e tem aquela expectativa, ele aguarda a semente brotar, morrer, brotar e multiplicar os seus frutos. Ele aguarda, o semeador aguarda que a semente venha a nascer. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela aguarda, ela tem esperança de um dia entrar no reino dos céus. Um dia ela vai entrar no reino dos céus. Aqui é o reino de Deus, quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos filhos de Deus, o reino de Deus, o reino dos filhos de Deus, o reino do Espírito Santo. Então, quem vive no reino de Deus, vive dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada, a igreja que não tem injustiça, a igreja que não existe inveja, cobiça, é uma igreja puríssima, santíssima. Essa é a igreja do Senhor Jesus, verdadeira igreja, que é o reino de Deus, que é o reino do Espírito Santo, ele que conduz a gente. Então, isso fique bem certo, fique bem claro para você. Quando a pessoa nasce no reino deste mundo, ela é carnal. Nasceu da carne, é carne. Nasceu do Espírito Santo, é espírito, é espiritual. Agora, tanto aqueles que vivem no reino deste mundo, quanto aqueles que vivem no reino de Deus, vão gemer. É o que diz o texto sagrado. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Romanos 8 e 22. Todos gememos. Mas eu repito, para que fique muito claro, bem claro, quem está no reino do mundo geme sem esperança do amanhã. Geme sem esperança de um dia descansar, entrar no gozo, no descanso do Altíssimo. Mas quem geme no reino de Deus, esse não. Esse diz o texto sagrado. Que bacana, que bacana, que bacana, que coisa gloriosa. Ele diz assim, o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz assim: para aqueles que estão gemendo, mas estão no reino de Deus. São filhos de Deus, nasceram do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, quer dizer, o próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esta é a alegria quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Você tem visto aí pessoas falando, puxa, quando eu recebi o Espírito Santo, puxa, que alegria. Eu tenho problemas, eu tenho problema com isso, tenho problema com aquilo, mas nada. Os problemas que eu enfrento não são nada, porque agora eu sei, eu conheço o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Então, isso é porque o Espírito Santo testifica, confirma no espírito dela. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, quem é filho de Deus é herdeiro de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus. Se é certo que com ele padecemos, é o gemido que nós
sofremos aqui no mundo, que Jesus sofreu, se é certo que com ele, com Jesus, padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que coisa gloriosa! Sejamos glorificados. Quer dizer, há uma glória que espera por cada um de nós que nasceu no reino de Deus, que nasceu do Espírito Santo. Há uma glória. Uma glória. Eu não posso entender a grandeza dessa glória, nem posso falar porque isso eu só sei que está aqui escrito. Sejamos glorificados. O mundo, quem vive inserido no reino do mundo, quem é filho da carne, quer a glória desse mundo. Quer porque quer a glória desse mundo. Quer ser honrado, quer ter o seu nome falado. Enfim, o mundo busca a glória do mundo. Mas quem é do reino de Deus busca essa glória. Olha só, se é certo que com Jesus padecemos, para que também com ele, com Jesus, sejamos glorificados. Isso é para arrebentar. Você está entendendo, amiga e amigo? Você não está entendendo, é porque você não nasceu de Deus ainda. Desculpa ser tão franco, mas essa é a realidade, porque isso aqui está claro, claríssimo. E diz mais, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos o que orar, o que pedir a Deus. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemido, sabe o que é gemido inexprimíveis? Nem eu sei, minha filha. Eu não sei. Só é gemidos de Deus, que não se exprime, só Ele. Ele intercede por nós, o Espírito Santo. Romanos 8, 26. Aí, o apóstolo, o Espírito Santo, deu a ele essa palavra. Que diremos, pois, a estas coisas, e diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então isso aqui é um fato, é uma realidade. Se Deus é comigo, não importa, ou não importam os gemidos que eu sofro neste mundo. Nada disso. Não importam os gemidos que eu tenho na carne, no corpo físico, na matéria. O que importa é que se eu fui gerado por ele, então quem pode ser contra mim? Quem pode me matar? Quem pode tocar em mim? Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? O que é o amor de Cristo? É o Espírito Santo. Quem pode nos separar daquele que nos gerou? O Espírito Santo. Quem pode? Quem pode? Ninguém. Não há problema. Aí ele vem. Ele diz aqui assim, olha só, que bacana. Quem nos separará do amor de Cristo, quer dizer, do Espírito Santo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? A tribulação pode nos separar do amor de Jesus, do Espírito Santo? A angústia pode nos separar do Espírito Santo? A perseguição, as injustiças, a fome, a nudez, perigos, a espada? Como está escrito, por amor de ti. Está escrito isso. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
são os gemidos que nós sofremos aqui neste mundo. Embora estejamos no reino de Deus, mas a nossa carne, o nosso corpo, como diziam os antigos, ó, estes olhos que a terra há de comer e não podem ver esses problemas diante da grandeza do Altíssimo em nós, dentro de nós, vasos de bênçãos, vasos de barro, mas carregando ouro. Lembra que nós falamos lá da Arca da Aliança, que continha a vara de Arão, que era a lei, a vara de Arão, que era a disciplina, a palavra, os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e também o pote com o pão, quer dizer, com o maná, 3 coisas que haviam que estavam dentro da arca, que representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, essa arca não é de ouro. Não. Essa arca é você, sou eu, cada pessoa que é filha de Deus, que é nascida do Espírito Santo. Dentro dela está a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o nome de Deus. Você já pensou nisso? Quer dizer, tribulação, angústia, injustiça, tititi, inveja, isso é coisa do reino deste mundo, é coisa do reino das trevas, o reino deste mundo. Quem está no reino de Deus vira as costas para isso, não dá a mínima para isso. Então, quando uma pessoa diz assim, por exemplo, eu não vou mais na igreja, poxa, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, o pastor virou a cara, nem me cumprimentou. Essas besteirinhas, essas picuinhas do inferno não acontecem com aqueles que são nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus despreza essas picuinhas, porque está por cima, está no reino de Deus, está sujeito ao Espírito Santo, carrega consigo o nome de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus, como aquela arca da aliança. Até hoje ninguém descobre onde está essa arca. Está assim, Deus fez desaparecer essa arca, para ninguém vir certamente adorá-la. A arca hoje, da arca da aliança, sou eu, você, que está inserido no reino de Deus. Então, onde quer que nós vamos, então, ali, o nome de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus estão vivas. A pessoa gera vida. Ela está sempre falando. É uma das razões, eu odeio falar sobre qualquer outra coisa. Esses assuntos do mundo, o que fez, deixou as modas. Olha, tudo isso é desprezível para mim. Eu gosto de falar só das coisas de Deus. Por isso que às vezes eu fico aqui falando, e quando eu começo a falar é difícil parar. É difícil parar. Porque eu quero falar daquilo que transborda dentro de mim. Não é que eu seja melhor do que você e vice-versa, nada disso. Mas é que quem tem a palavra de Deus, o nome de Deus e o Espírito de Deus dentro de si, quem carrega o reino de Deus dentro de si, onde vai, quer jorrar, quer dar, quer fazer outras pessoas conhecer.
quer ter, quer fazer as outras pessoas terem também. Às vezes somos mal compreendidos, é verdade, mas vai fazer o quê? A água, quando a pessoa se torna fonte, ela jorra, ela dá. Quando ela não é fonte, ela quer receber, só receber. O reino do mundo só quer receber. Quem é do reino de Deus só quer dar. Olha aí a diferença. Entendeu, minha amiga? Então ele diz assim: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai eterno, é o Espírito Santo. Porque estou certo de que nem morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente século, naturalmente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Puxa vida, leia isso, amiga. Romanos capítulo 8. Leia todo esse capítulo. Leia, mas leia pensando, meditando. Se você estiver no reino de Deus, você vai se identificar. Você vai correr para o abraço. Você vai se alegrar. Agora, se você não tiver, então você vai correr atrás para poder tê-lo. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial. É a entrada no reino de Deus. Se você quiser qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai encontrar uma porta para você entrar, adentrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.